Gente, então eu vou começar contando a história de Macabé para vocês. Vocês vão achar muito engraçado essa mulher, porque ela é esquisita mesmo. Ela é Eu uma já assisti. nordestina. A Daniele, professora de português muito antiga, já passou pra gente há muitos anos Sim. atrás. Sério? Então vocês É, a todos já gente viu até conhecem uma essa peça obra? dela. Sim. Provavelmente. Sim, tem um monte de pederastia no filme. Que isso? Vocês assistiram esse filme? Meu Demônio, Deus. acho que todo A gente mundo aqui assistiu já na leu escola. essa obra. Tá, então a gente vai. Não vou falar do resumo da obra, somente a introspecção dela, tá bom? Tá bom. Aham. O pessoal, tipo, do nosso oitavo ano, aí já passaram essa obra pra gente. Ela realmente é uma obra muito importante, viu, Fizeram gente? A até a Hora da gente comprar o Estrela. livro. Isso mesmo. Então vamos lá. Que bom que eu não vou precisar ter que ficar ali destrinchando ali o, o conteúdo dela, né? O Não enredo conheço dela. a obra. Oi? Eu não conheço a obra. Tá, mas você vai entender por meio da introspecção. Quando eu começar a falar sobre a própria Macabéa, você vai entender. Tá Gente, bom. a Macabéa, ela é uma personagem, ela veio do Nordeste, ela foi criada pela tia dela numa redoma de vidro, sabe? Ali aquela redominha de vidro, que ninguém toca a mão, ninguém ensina nada para ela. Então, tudo que a Macabéa ela aprende através do instinto dela, sabe? Então, assim, tudo que ela consegue captar da vida é através dos instintos. Então, a tia dela morre, ela fica sozinha, ela é semi-analfabeta, ela não sabe muito, assim, ela não sabe ler, escrever, mas ela entende alguma coisa. Ela não sabe ler e escrever perfeitamente, mas ela tem um pouco né, de estudo. E ela também fez um curso de datilografia, que naquela época era tudo de bom, né? Ela sabia, era máquina, tá, gente? Não é computador, era máquina de escrever. Isso era muito importante para a época, porque aqueles grandes empresários tinham que contratar pessoas para fazer seus documentos, porque eles não sabiam mexer com a máquina de datilografia. E aí Macabé vem para o Rio de Janeiro. Gente, olha, totalmente diferente. Nordestina, lá do interior do Nordeste, e vai para um lugar onde a boemia, né, está em alta. Imagina, já tínhamos passado por Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Toquinho, né? Já tínhamos passado aí por uma fase artística muito forte, que a gente chama de boemia mesmo, né? E imagina a Macabé, a cabecinha dela, uma menina de 19 anos, ela não sabia nada da vida. E aí ela começa a sentir aquele instinto de que quer ser amada, quer ser desejada, quer ter um namorado, quer ter um marido, quer ter filhos, quer ter uma vida normal. E aí, quando ela chega lá, ela se depara com uma moça totalmente diferente, chamada Glória, que na obra é chamada de Oxigenada, porque ela era loira, linda, linda, corpão, mulher linda. Só que ela tinha todos aqueles artifícios, ela fazia plástica, ela fazia aborto. Então, assim, ela era muito diferente do mundinho da Macabé. E aí a Macabé começa a trabalhar com essa moça e começa a ficar, né, achando ela o máximo. Só que a Glória é um mau exemplo, no caso, para a Macabé. E a Macabé, tudo que a Glória faz, ela quer fazer, mas ela nunca vai receber um telefonema de ninguém. A Glória, ela recebia telefonemas de homens casados, de homens que eram divorciados na época que não poderiam estar namorando ela, né, namorava, ela engravidava, ela abortava, ela vinha de uma família classe média, ela conseguia convencer o patrão de tudo, porque o patrão dela era amigo do pai dela, ela comia muita carne, depois eu vou explicar essa questão da carne, né? Porque o pai dela tinha dinheiro, então ela comia muita carne, muita comida, a casa dela tinha comida farta. Enquanto que a Macabé, tudo que ela comia, gente, era pão com salsicha todo dia. E ela tinha um amor por esse pão e salsicha de todos os dias dela. Macabé era uma pessoa muito sofrida, muito, muito mesmo. Mas ela não percebeu o sofrimento dela. Então, como é que a obra começa? A obra começa com o Rodrigo, que é uma pessoa aleatória da obra. Ele não é uma pessoa presente ali como personagem, mas ele está na obra, ele narra a história ali em primeira pessoa, de como se ele estivesse contando a história de uma amiga. E aí ele vê Macabé na rua, como uma moça totalmente sem, né, destreinada na cidade do Rio de Janeiro. As roupas dela eram as piores em relação à moda da época. E ele começa a fazer gozação da cara, assim, ele olha para ela e ele sente nojo. Ele fala: meu Deus, o que é essa pessoa? Isso não existe, né? E ele menospreza a Macabéa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem
piedade dela, ele tem dó dela. Então, é como se todas as vezes lá na obra, quando você lê alguns trechos da obra, que vocês disseram para mim que leram, que se vocês falaram que não leram, vou ficar decepcionada, que a tia lá da 8ª série mandou vocês lerem. Naquela época, vocês tinham tempo para ler, convenhamos, né? Mas é uma obra, assim, gente, que para a 8ª série é só uma narrativa, sabe? E nem chega a ser agradável para a 8ª série, porque não é aquilo que vocês esperam. Já na 3ª série, vocês conseguem compreender que o que ele queria mostrar é que tem pessoas, né, que muitas vezes a gente não gosta delas, porque elas são um mal para a sociedade, de certa forma, mas que a gente tem dó, que a gente tem piedade daquela pessoa, mas que a gente gostaria que aquela pessoa fosse diferente. Quem aqui nunca teve uma pessoa assim, né, que você quer que ele reaja e ele não reage? E isso muitas vezes nos chateia, muitas vezes nos decepciona. Vocês estão aí, né? Ai, meu Deus, agora fiquei com medo de perder vocês de novo. Quase que eu chorei. E aí vai, né? E aí, quando a Macabea consegue encontrar um homem que pelo menos pague um café para ela, e ele, o Olimpo, ele é muito mal. Ele começa a namorar a Macabea de uma forma assim absurda. Tipo, ele chega num lugar para pagar um café para ela, aí ela fala, com leite. Aí ele fala, você paga o leite. Então, né? Se o leite for caro, ou se ele cobrar o leite, você vai pagar. Um café que ele vai pagar para ela, porque na maioria das vezes tudo quem pagava era a Macabea. E qual era o tipo de conversa que Macabea tinha com o Olimpo? Falar do que passou na rádio. Olha, na rádio passou isso, isso e isso. Olha, na rádio falou, né? Muito bom, Macabea era uma graça. Mas, ao mesmo tempo, o narrador ele quer mostrar que aquele tipo de pessoa não tem noção de nada, ele tem uma dó dela, mas que ele fala assim, isso aqui é um mal para a sociedade, porque outras pessoas vão crescer em cima da Macabea, que seria o Olimpo, por exemplo. Aí ela olha para a Glória, recebendo aqueles telefonemas de vários homens, né? E vai recebendo aqueles telefonemas. Aí um dia ela pega uma ficha de orelhão. Acho que vocês não sabem o que é isso. Eu sei o que é isso, porque eu ainda sou dessa época, mas vocês não sabem. E ela fala assim: olha, eu vou te dar essa ficha, Olimpo, para você me ligar. Porque a Glória, sabe, lá do escritório, ela recebe telefonema toda hora, eu também quero receber um. Gente, que judiação. Ele fala, não vou ligar não. Você acha que eu vou gastar uma ficha para ouvir as besteiras que você fala? Nunca que eu vou fazer isso. E é aí onde começa a grande decepção da Macabea. É onde ela começa a perceber que o Olimpo, tá ruim a tela aqui, que o Olimpo não vai dar um futuro bom para ela e nem vai gostar dela assim por muito tempo. E aí um belo dia ela precisa ir para, coitada, ela precisa fazer datilografar lá uns documentos que o chefe dela pediu, e o Olimpo fala para ela assim, não, vamos marcar para a gente sair? Aí ela pede, naquela época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, imagina, coisa horrível, né? Sabe o que acontece? A Glória vai passar lá no local para dar o recado da Macabea para o Olimpo, para dizer para ele, ó, seguinte, ela não vai poder vir. Só que antes disso, tem uma outra personagem muito importante, quero que vocês não esqueçam, que é essa cartomante aqui. O nome dela é Madame Carlota, tá? E a Madame Carlota, ela é uma cartomante muito rica, ela tem muito dinheiro, justamente porque ela faz previsões da vida dos outros. E a Glória já está cansada. Apesar, gente, da Glória ter uma vida muito diferente da vida de Macabea, a Glória, ela tem um... Vocês estão aí ainda? Alguém me responde? Sim, estamos aqui. Estamos aqui. Ô, Julinho. Então, tá bom. E é porque vocês ficam tão caladinhos, ninguém participa, ninguém faz pergunta. Ah, já sei, vocês sabem da obra toda, né? Então, tá bom, vamos lá para a parte da cartomante. E aí a cartomante, ela fala para a Glória, é o seguinte, você tem que tomar o namorado de uma amiga sua. A Glória acha isso horrível. Mas o que é para a Glória? Uma pessoa que já fez de tudo na vida, ela não acha isso muito ruim, não. E aí ela vai e decide pegar o Olimpo para cobaia, né? E aí a Macabea, tadinha, dança mais uma vez, mas ainda assim não consegue perceber o que acontece debaixo do nariz dela. Porque o Olimpo passa a ligar para a Glória com a ficha que ela deu e depois com outras fichas no escritório e ela não percebe nada, nada. Ela se sente ali... Ó, a Macabea, para vocês terem uma ideia, ela adora comida. E aí um dia ela vai tomar um café com o Olimpo
e para não perder o café, ela enche o café, para não sair no prejuízo, ela enche o café de açúcar, para gastar o açúcar. E ela enche o café de açúcar, ela acha que aquilo é uma coisa bonita. Outra vez ela vai para a casa da Glória, ela come tanto que passa mal, mas ela não quer vomitar. E por que ela não vomita? Porque ela não quer colocar para fora o luxo do chocolate que ela comeu, de uma rosquinha que ela roubou. Então, as pequenas coisinhas que a Macabea fazia que eram erradas, para ela era tudo, né? E ela tinha muita vontade de enganar as pessoas também, mas ela não tinha, ela não conseguia enganar as pessoas porque ela era boba demais para enganar. Então, ela via a Glória mentir, ela queria mentir como a Glória. Ela queria fazer as coisas erradas que a sociedade, de forma comum, fazia. E ela não conseguia pela própria natureza dela. Até que um belo dia, a própria Glória, com muita pena dela, leva ela na cartomante para ver, né? Se pode ajudar ela em alguma coisa, gente. E aí é quando ela tem, né, uma espécie assim de epifania ali com a cartomante. A cartomante provavelmente viu o futuro dela, mas fala para ela que a cartomante diz para ela o seguinte, que ela vai ser rica, vai casar com um príncipe encantado, conta uma vida muito linda para ela. Aí é onde ela tem... Professora, Ah, o que é epifania? a epifania é o momento em que a pessoa tem um estalo. Tipo assim, ela vê algo e o estalo acontece. E aí a mudança de pensamento é algo muito, muito rápido. Gente, eu que já convivi muito com Ah, bom, obrigada, alunos, com professora. pessoas, eu já vi pessoas passarem por isso. Às vezes você lê um texto e você muda a sua forma de pensar. Às vezes a gente passa por uma coisa ruim na rua, tipo, passei por um acidente. A partir dali eu mudei o pensamento, eu consegui ser uma pessoa nova ou diferente. Que aí vem a questão também do fluxo de consciência. É quando você sai da sua realidade e vai para a realidade, para uma outra realidade. Às vezes você volta, às vezes você não volta. É igual, por exemplo, uma criança, né? Ela passa por um trauma. Quando ela sai daquele trauma, ela sai de forma diferente. Ela já sai, tipo, já vai assaltar uma pessoa. Isso aí foi um tipo de epifania, isso aí foi um tipo de fluxo de consciência que ela teve. Tá claro que existem os positivos e existem os negativos também. Eu dei um exemplo negativo, mas a gente tende mais ao fluxo de consciência para o lado positivo. Foi o que aconteceu lá no Conto Amor. O primeiro fluxo dela foi negativo, ela queria ser uma mulher diferente. Para isso, ela teria que abrir mão da família dela. E é por isso, gente, que ela sente nojo dessa nova mulher e ela vai e retoma, voltando a ser a Ana, dona de casa, num segundo fluxo de consciência. E a quebra dos ovos é o quê? É epifania. Por quê? Quando os ovos caem e quebra, é a representação da quebra de personalidade dela. Ela muda de pessoa. Ela deixou de ser aquilo ali e passa a ser outra. Por isso que eu falo para vocês que a introspecção ela é muito forte. E aí, quando a Macabea ela sai, vocês já devem saber que ela já estava com tuberculose também, né? E ela não tomou a medicação, porque a medicação era cara, e ela não sabia o que era tuberculose. Quem leu a obra, ou quem estudou a obra, sabia que ela já estava com tuberculose. Ela tinha uma tosse muito, muito seca, ela foi ao médico, o médico falou que ela estava com tuberculose. E quando ela sai da casa da cartomante, ela já sai nesse fluxo de consciência, de que ela é diferente. Tanto é que ela compra uma roupa nova, ela se veste bem, ela fica bonita, esperando esse príncipe encantado aparecer, porque foi assim que a cartomante fez a sua previsão, tá bom? E quando tudo isso acontece, ela acaba saindo da casa da cartomante e é atropelada. Ali ela morre e a cartomante provavelmente é a pessoa boa disso tudo. Por que ela seria a boa pessoa disso tudo? Por que a cartomante ela ajudou a Macabea? Porque ela não deixou a Macabea morrer com aquele sentimento de inutilidade, com aquele sentimento de que ela não era ninguém. Ela sempre só levava bronca, o chefe dela dava uma bronca nela todos os dias, porque ela comia em cima dos documentos dele, na hora que ela ia datilografar, tinha resto de salsicha, tinha resto de sanduíche, tinha sujeira, tinha erro ortográfico, tinha coisa muito ruim, e o chefe, o superior mesmo, já tinha mandado demitir a Macabea não sei quantas vezes, e ali eles continuavam insistindo que não, né, que
A Macabé, o outro chefe, subchefe, ficava tentando proteger ela porque tinha muita pena dela, né? Então, assim, ela não morre com aquele sentimento de inutilidade, ela morre feliz. Tanto é que as pessoas que relatam lá a morte dela, que é o Rodrigo, ele fala que ela morre com aquele semblante de felicidade, porque ela está sonhando, né, que um dia ela vai casar com um príncipe encantado. Claro que a mulher não fala que é um príncipe, né, gente? É um homem da sociedade, que tem dinheiro, aquela coisa que toda menina espera um dia casar, né? Não é um cara do cavalo branco, mas uma Mercedes. Chama Mercedes. Ela fala em algumas partes da obra que ela é apaixonada por aquele carro, Mercedes, né? E ela é atropelada por uma Mercedes. Então, olha aonde ela conseguiu chegar no carro que ela achava mais bonito. Na parte da frente ali, sendo chocada por ele, né? Levando sendo atropelada aí pelo carro, ao invés de ganhar de andar em dirigir tá bom? Então, assim, ela morre muito jovem ainda, muito cedo, mas morre com essa nova vida. Por isso, estrela. Daí vem a hora da estrela. Chegou a hora dela, enfim. E outra coisa, ela criou um cenário em volta da morte dela, né? Vocês sabem que qualquer acidente que acontece na rua, as pessoas elas se aglomeram rapidamente. Às vezes, você vê de longe um acidente justamente por conta da aglomeração de pessoas ali tentando ver o que aconteceu. São os curiosos, né? E assim também acontece com a Macabea. Ela chega ali no estágio de estrela, mas não por uma coisa boa e por uma coisa negativa. E ela morre. E talvez tenha sido melhor para ela ter morrido, segundo o próprio Rodrigo, que é a pessoa que narra a história. Porque se o Olimpo, que era uma pessoa simples, pobre, largou a Macabea, imagina o que os outros fariam com ela. E ela tinha desejos, ela andava no metrô para poder sentir o cheiro dos homens. Isso é ruim para a gente que lê, que não entende, né? Mas a gente que já está ali na terceira série, a gente consegue entender que isso são instintos humanos, que a gente aprende a controlar com o tempo. O tempo nos ensina, né? Que a gente deve cheirar uma pessoa limpa, cheirosa, né? Mas os nossos instintos nos levam para o lado animal mesmo. E era assim que ela era. Ela ia para o metrô cheirar os trabalhadores que vinham com aquele cheiro de suor. Então, Simone, fala, gata. a nossa professora passou o filme pra gente, ficava pulando umas partes. Até hoje eu não sei o que era. Ela não deixava a gente assistir. Era uma parte lá no metrô Nem mesmo. vou te falar. Mas era justamente essas partes instintivas de Macabea. Era a vontade que ela tinha de namorar, de se relacionar com alguém. Tá? Justamente porque ela já tinha 19 Namorar, anos. né? E é Namorar. engraçado que ainda não, que eu falo assim, 19 anos ela era virgem, mas para a Glória aquilo era um absurdo, porque a Glória, ó, tá desde os 14, 15 anos, e a Glória ficava perguntando, você é mesmo? Você tem certeza? Isso incomodava muito a Macabea, tá? Ela não se sentia humilhada, ela não conseguia se sentir humilhada, mas ela percebia-se diferente, ela sabia que ela tinha uma diferença entre ela e a Glória, não era, e a pessoa que ela admirava não era ela, era a Glória. E ela também morava com mais duas moças, né? Que ficavam assistindo lá na casa vizinha, pela janela, já tinha televisão, 1950 já tinha televisão, mas só rico. E aí uma pessoa a televisão da pessoa ficava voltada ali para a janela e elas ficavam curiando, assistindo novela. Imagina, gente, a novela é um grande incentivo, né? Você fica ali vendo o casal, o mocinho e a mocinha, né? Naquele relacionamento. Por isso que você pega uma criança de 3 anos, deixa ela assistir novela para ver se ela não está botando boneco com boneco beijando. É instintivo, é da natureza do ser humano. Por isso que a gente proíbe as crianças de assistir determinadas coisas. Não pode, né? Tem que ver o que a criança está assistindo, porque é nosso, instintivo do ser humano. E Macabea ficava vendo tudo aquilo, e quando era à noite ela sonhava, por isso que pula as partes lá, né? E tem partes do livro também que tem que pular, porque é relatado, né, o que ela sentia, como ela ficava sonhando com essa pessoa. Mas Macabea morre feliz, e segundo o próprio narrador, talvez tenha sido melhor para Macabea, porque ela teria ficado muito sofrida, né, se ela tivesse realmente vivido ali com Glória e com mais aquelas outras pessoas, tá bom? E a Glória conquistava o homem rapidinho, porque ela era toda para frente e, além de tudo, oxigenada, bonita. Oxigenada era um termo que eles utilizavam até para dizer que a Glória não era algo tão natural, tá bom?
E, gente, prometi para vocês ontem que eu ia postar uma atividade, tá? No banco de questões. Eu tive um arranhão com o banco de questões. Eu e ele, a gente andou se arranhando. Não postei, não, mas eu vou postar, tá bom? Eu prometi, eu falei, nossa, os meninos vão ficar com raiva de mim, que eu falei para eles olharem, mas eu não consegui postar, mas hoje eu posto, tá bom? Eu e o banco, a gente andou se arranhando. Sabe como é que a professora Simone é, né? Chata. E aí o banco ficou bravo comigo. Gente, para a gente encerrar, só precisa a gente falar um pouquinho mais sobre isso aqui, o que é essa literatura introspectiva. O foco está aí no interior dos personagens, por isso que lá no início da aula eu falei daquela forma feia, né? Que muitas vezes o autor, ele põe para fora, ele expõe aquilo, né? Aquele fluxo, né? E põe para fora. É algo que ele pensou sozinho, tá, gente? É algo que ele sentiu sozinho. Ele não viu na casa do fulano, ele não passou pela rua igual Carlos Drummond de Andrade e decidiu relatar. É algo que vem de dentro para fora. Não esqueçam essa palavra nunca, introspecção, porque todas as vezes que falarem da terceira fase, eles vão falar da introspecção. Hoje eu não vou focar Guimarães Rosa, mas só para adiantar, o Guimarães Rosa, ele faz, em uma das obras dele, ele faz um pacto com o diabo. E ele tem uma conversa com o diabo o tempo todo, isso é uma forma introspectiva, porque a gente pode não ter uma conversa dialogal com o diabo, Deus o livre, né? Deus nos guarde, mas nós temos conversas interiores, viu, gente? Quem aí não tiver uma conversa interior, é normal, porque é normal a gente ter uma conversa com a gente mesmo, né? É normal a gente se auto-questionar, é normal a gente se responder, né? Eu me questiono e me respondo também. Então, isso não tem nada de anormal, tá bom? E cadê o slide? Voltando aqui ao slide rapidinho. Enfoque psicológico, então ali a gente vai vendo as mentes que vão sendo reveladas, os pensamentos, os dilemas. Uma das coisas que eu acho surpreendente das obras de Clarice Lispector é que Clarice, ela consegue fazer um discurso direto, discurso indireto livre sempre. O que é esse discurso indireto livre, gente? É quando o narrador tem a condição de dizer o que o personagem está pensando. Então, quando a obra ela não é em primeira pessoa, lá na terceira pessoa mesmo, o narrador vai me dizer o que o personagem está sentindo, pensando, fazendo, mentalmente, tá bom? Então, junta ali aquelas ideias, aquelas sensações, os delírios, as loucuras, e eu consigo entender porque ela relata tudo isso com bastante detalhes, tá bom? Então, aí o fluxo de consciência, mais uma vez sendo falado, né? É a marca dos textos de Clarice e que são caóticos. Não se trata de uma linearidade racional. O que seria essa linearidade? É porque, por exemplo, você pega uma obra lá como, sei lá, Dom Casmurro, né? Ele traz de forma linear toda a vida dele, desde lá da infância, de quando estava na barriga da mãe, cresceu, casou-se com Capitu, brigou com Capitu. É uma forma linear, tá? Nem sempre eles utilizam essa a Clarice, ela utiliza essa linearidade. Bom, mas ela vai trazendo os fluxos de ideias, a gente vai entendendo os fluxos de ideia. Então, frases simples, lógicas e racionais, isso aí não tem problema. Quando eu não entendo os textos de Clarice, é porque eu não tinha que entender mesmo, mas ela sempre traz frases que a gente consegue entender. O que às vezes a gente não entende é o que ela quer passar em termos de consciência, tá? Quando ela traz essa questão do existencialismo. Tem o ovo e a galinha, ela fica ali questionando. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Nós somos a galinha, nossa personalidade é o ovo. E para a gente ainda é um tanto quanto difícil entender essa questão existencial. Mas, de fato, todos nós passamos pelas crises existencialistas, isso é fato, tá? E também reflete aí sobre a existência humana. Aí o cotidiano dela é um cotidiano um tanto banal, traz lá as obras dela, você vai perceber que são coisas do dia a dia. Macabea não tinha nada de diferente, Macabea não tinha nada de, tá? Que já não fosse coisas que a gente vê no dia a dia as pessoas fazerem, tá? E aí vem a epifania, que é a grande revelação, e reavaliação existencial e intuição, tá bom? No caso da Macabea, ela não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu fazer uma reavaliação existencial. Ela mudava de ação, mas ela não conseguia se avaliar. Ela não tinha essa condição, gente. Ela não tinha essa capacidade.
Agora, deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo. O pior que já está acabando a aula. Essa aula passa mais rápido do que a normal, né? Espera aí. É tão bom ver vocês que ela passa bem rapidinho. Espera aí, rapidinho aqui. Tem que voltar no Meet. Eu quero ver se eu consigo dividir essa tela aqui com vocês. Gente, para a apresentação. Para quem tem lá o livro 11, não sei se vocês têm em casa o livro 11 já. Se não tiver, acho que a escola já está entregando o livro 11 para vocês. Bem aqui nessa paginazinha, ó. Estão conseguindo enxergar aí o livro? Estamos. Dá sim. Ah, então tá. Deixa eu ver aqui só se eu consigo passar a página aqui para vocês. Tem essa historinha aqui muito legal também, que é a história da galinha. É o outro conto da Clarice Lispector. Para a gente entender bem Clarice, a gente precisa estar inteirado de mais de um conto ou mais de uma história dela. Não dá para a gente ficar só em uma, não. Tá bom? Era uma galinha de domingo. Aí, eu vou resumir rapidinho aqui o que eu quero dessa obra, mas é bom que vocês façam a leitura. Ela está na página 26 do livro 11, da parte de literatura, tá bom? E antigamente era muito comum as pessoas matarem galinha no dia de domingo. Na casa de vocês, eu acho que hoje o padrão é diferente. Mas na minha época eu me lembro muito bem que tinha uma história de comprar galinha para o final de semana. Isso era muito legal. Inclusive mataram uma galinha minha, por isso que eu não como galinha até hoje. Eu tinha uma galinha que era meus amores, e aí um dia ela foi para a panela. Muito triste essa história, eu não vou contar, senão eu choro. E essa aí também. Né? Eu conheço isso aí. É, gente, muito. Eu não como galinha, sério, não como porque mataram minha galinha e botaram na panela. Mas não vou contar a história para vocês hoje, não. Vou contar da Clarice. E aí essa galinha percorre a casa inteira, sobe no telhado, faz tudo para não ser morta. E ela põe um ovo. Na hora que ela vai, né, que vão matar ela, ela põe um ovo. Aí a gente vai discutir numa próxima vez essa questão da maternidade, né? Será que a galinha vai para a panela? Será que ela não vai para a panela? Será que vão deixar ela cuidar do ovo dela ou não? E quando ela vai para a panela? Vou deixar aí essa dúvida. Quero muito que vocês façam a leitura. Podem me mandar. Eu vou colocar lá na sala virtual, eu vou colocar uma atividade sempre, vocês me mandarem o que vocês entenderam desse texto e o que vocês gostaram ou se não gostaram. E aí eu vou avaliar o que vocês escreveram. Pronto, virou uma atividade, tá bom? Gente, tá, o horário está estourado, senão eu tomo lá o horário também do quinto horário e também chega atrasada na aula do segundo ano. Fiquem com Deus, se cuide. Diga, meu amor. Qual é o dever mesmo? Repete, por favor. Tem o texto da galinha, certo? Sim. Está na página 26 do livro 11, certo? Hã? Você vai ler e vai dar a sua opinião sobre isso. Manda para mim. Eu vou criar o formulário lá para vocês mandarem e eu vou colocar o que eu quero. Pode ficar tranquila, tá bom? Tá. Mas é tipo... tá, você vai explicar, né? Porque é tipo assim, se mandarem ela pra panela. Lá na sala virtual eu ponho o enunciado. Porque aí eu vou pedir um pouquinho sobre as características também da terceira fase, tá bom? Tá bom. Vocês vão gostar desse textinho, ele é muito complexo. lindo. Não é nada. Pode parar. Simone, Aqui para vocês. Fala, meus amores. Simone, você vai dar aula pro segundo agora? Vou. Ai, lá Manda vem. um beijo pra Riri. Ah, Maria Riri. É verdade, pode deixar. Se ela estiver na aula, né? Que eu não sei se ela vai participar. Ela vai. Vai. Gente, muito lindo. Os meninos do segundo ano também estão participando. Então, fica aí a dica. Vou postar lá o dever para vocês. Vai ter dever também no banco de questões, porque hoje a gente não vai mais se arranhar. Eu e o banco. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Desculpa aí a quedinha que teve aí. Beijo. O que foi isso, gente? Que essa internet daqui de casa é tão boa. Mano, qual é essa próxima aula aqui, hein? Beijo. Eu gostei muito mais. Como é que é? Eu gostei muito mais da aula aqui. Nossa, desatualizada. Pelo A aula Meet, de aqui né? é Tô muito sabendo. Todo mundo falou que pelo Meet é melhor mesmo. Porque a gente conversa, né? A gente interage aqui. Tem umas Oi, coisinhas que eu menina! não consegui responder. Mas eu vou dar uma lida e qualquer coisa eu respondo por e-mail, se for particular, senão eu mando para vocês. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Beijo, Simone. Amo Beijo, demais. professora. Obrigada por terem participado. Ai, não dá nem vontade de desligar, mas eu tenho que ir. Segundo ano tá me esperando. Tchau. Beijo, gente. Com Deus. Com Deus. Beijo.